Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. E agora estamos começando uma nova série de programas, uma série trazendo Deus caminhando na história, Deus sendo soberano, Deus mostrando que Ele cuida de todas as coisas, que Ele sabe o passado, o presente, o futuro, não apenas sabe, mas Ele tem o controle de todas as coisas. Bem, para começar a história da Bíblia, nós vamos ao Gênesis e queremos percorrer toda a Escritura até o Apocalipse. Então é muito importante que você não perca nenhum programa para que você esteja acompanhando esta história. E por onde começar? Exatamente, pelo Gênesis. Vamos ver Deus no princípio, o Criador e a criação. Como tudo começou. Vamos ver quem é o Criador de todas as coisas. Deixe o seu coração aberto para ouvir a voz do Espírito Santo. Ele vai falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que hoje a própria ciência, os cientistas da nossa era, da nossa época, fizeram muitos deles, mais de 1000 dos atuais cientistas na área da astronomia, da física, da química, da biologia, da genética, fizeram um documento e assinaram dizendo que todas as coisas que existem devem ter sido planejadas por uma mente superinteligente. Muitos deles são ateus, muitos deles não creem em Deus, mas creem de uma maneira, não apenas uma convicção no seu coração, mas cientificamente que todas as coisas que existem foram criadas, planejadas por uma mente muito sábia. Nós sabemos que os grandes cientistas, como Newton, Boyle, como o próprio Einstein, se inspiraram e tiveram as suas vidas guiadas pelo criacionismo, pela certeza de ter um Criador. A própria lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, põe por terra a teoria da evolução. Exatamente, nós sabemos hoje artigos científicos provando que todos aqueles tijolinhos da base, dos fundamentos da teoria da evolução não passam de fraudes. E nós podemos ver que não existe o elo perdido, podemos ver pela lei da termodinâmica, podemos ver pela própria fisiologia que a Terra caminha para um caos irreversível. Nós podemos ver que as coisas não partem do caos para o perfeito, mas do que é perfeito para o caos. Então, é impossível ter acontecido a teoria da evolução. Estaríamos tendo a evolução constante até hoje, adaptação é uma coisa, evolução é outra coisa. Então, a palavra de Deus nos mostra tudo desde o começo. Nós vemos que o humanismo que tem sido ensinado nas escolas com essa direção socialista, destrutiva da personalidade, da sexualidade, da família e da nação, para eles é muito importante que nossos jovens, nossas crianças acreditem na teoria da evolução como ciência, como verdade, mas nós vemos as provas na própria criação de que é impossível que milhões e milhões e milhões de anos tenham organizado o mundo como é hoje. As leis que nós temos regendo o macrocosmos e o microcosmos, regendo universos, planetas e regendo microcosmos, desde um vírus, uma bactéria, os seres vivos no plâncton do mar,
a organização, a multiplicação, é algo tão lindo, é algo tão fantástico, que nós vemos que existem leis que foram aplicadas, não leis que os homens criaram, mas leis existentes na criação. E nós podemos pegar um pequeno exemplo para você. O primeiro capítulo de Gênesis, Gênesis capítulo 1, com seus 31 versículos, é uma redação tão perfeita, mas tão perfeita, porque no hebraico não se escreve, não existem os números arábicos, como nós temos o 0, 1, 2, 3, 4. Não, os números no hebraico são as letras. Aleph é o número 1, então não tem o 0 no hebraico. É o número 1, Bet é o 2 e assim por diante. E se olhar a escrita do primeiro capítulo de Gênesis, que nos fala da criação, nós vamos ver que todo o capítulo está em cima do número 1, o número 3 e o número 7, e os múltiplos dele. Número 1 representa Deus. Deus é único. Deus triuno. O número 3 representa a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E o primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus aí está no plural, Elohim. El é Deus no singular. Elohim é Deus no plural. Deus no plural criou os céus e a terra. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. E vamos ver isso na Escritura. E o número 7 é o número da perfeição. São 7 dias da semana, não mais. 7 notas musicais, não mais. 7 cores da difração do prisma, do arco-íris, das cores do branco. Nós vamos ver que 7 é o número da completude. E com estes 3 números, o 1, o 3 e o 7, está escrito o capítulo 1 de Gênesis de uma forma tremenda, com tanta maestria, que é impossível que uma mente humana tenha escrito Gênesis capítulo 1. Não só isso, mas nós vamos ver quem criou todas as coisas. Então, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, o verso 1 e o 2. Nós lemos assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esta é a explicação, esta é como Deus mostrou como todas as coisas foram criadas. No início criou Deus. No princípio, Deus. Deus é pré-existente, Deus é eterno, Deus é Espírito, Deus sempre existiu. Deus é sábio, a sabedoria é inerente a Ele, um dos atributos do Senhor. No princípio, Deus criou todas as coisas. E nós vamos ver aqui, já fala no versículo 2, que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, vemos o Pai e vemos o Espírito Santo. E nós vamos ver que Deus vai criar tudo pela palavra. E disse Deus, haja luz. Então, nós vamos ver quem é o Verbo, quem é a palavra de Deus em ação. Então, você vai abrir a Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 1, os 3 primeiros versículos. Nós lemos assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus criou todas as coisas, ali estava o Espírito Santo para trazer a vida, e Deus usou a palavra, o verbo. Verbo é a palavra em ação, é a palavra em movimento. E Deus disse, e tudo veio a existir. Então, João está dizendo, trazendo aqui a história da criação antes de qualquer coisa criada. Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. João diz, no princípio era o Verbo. Antes de qualquer coisa criada,
já existia Yeshua, o Filho de Deus, Jesus. E vamos ver o que o Novo Testamento diz sobre Jesus em Colossenses capítulo 1, dos versos 15 ao 17. Nós lemos assim: Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Vemos aqui então o apóstolo Paulo falando quem é Jesus, o Criador junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, Elohim. Os judeus não creem no Deus triuno. Eles dizem, não, Deus é um só. Sim, Deus é um só. Nós cristãos cremos que Deus é um só, mas eles não têm a explicação de Elohim criando todas as coisas. Deus no plural. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós vamos ver a Trindade em tantas coisas que Deus fez. Deus é luz. A luz tem o raio luminífero, calorífero e o raio invisível. Nós vamos ver o ser humano que Deus criou, corpo, alma e espírito. E nós vamos ver Deus em toda a sua criação. Deus é o Criador de todas as coisas. E para Ele, nós vamos. Como está a sua vida? Você crê neste Deus maravilhoso? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.